Então, olá, futuros assistentes sociais, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar agora a revisão de tópicos integradores 1. Vamos ver o que a gente conseguiu ver esse semestre? Então, esse semestre, na disciplina de tópicos integradores, a gente estudou um pouco sobre educação sociopolítica, né? A gente começou discutindo o que era política, né? E aí a gente entendeu que política não é apenas a política partidária, mas são as políticas, a política são as relações humanas para construir a coletividade, a boa convivência, que perpassa pela negociação, pelo conflito e pelo poder. A gente também viu que dentro dessas relações pode ocorrer a corrupção, que é quando você tenta ter vantagens para si e para os seus, em prejuízo dos outros. A gente também viu que dentro do sistema eleitoral, a gente tem dois fundos, dois tipos de financiamento. A gente tem o financiamento do fundo eleitoral e a gente tem o financiamento do fundo partidário. O fundo partidário, ele vai servir para a manutenção dos partidos políticos, para que eles possam se manter, né, no sentido de ter um local, de ter funcionários, né, tudo que é necessário para que um partido se mantenha, e que o fundo eleitoral ele vai ser destinado exclusivamente para a campanha, e que eles têm pontos positivos e negativos. Os pontos positivos é que estes fundos possibilitam que candidaturas menores e menos representativas possam ocorrer e que partidos políticos das mais diferentes ordens de pensamento possam existir, mesmo eles ainda sendo bastante pequenos ou incipientes. Também viu que no sistema brasileiro de votação a gente tem dois tipos de voto, o voto majoritário e o voto proporcional. O voto majoritário é para o executivo, prefeitos, governadores, e para os senadores, onde um voto conta, né, para uma vaga. Enquanto que no voto proporcional, que é para o legislativo, deputado estadual, deputado federal e senador, ele vai ser mais proporcional. A quantidade de votos ela vai ser dividida através do coeficiente eleitoral, onde ele vai dizer quantos, a partir daqueles votos, vai ocupar determinado cargo político, né? Então, por exemplo, a gente tem que uma pessoa com 100 mil votos, um partido com 100 mil votos, vai ter direito a uma representação dentro da Câmara de Deputados, né? E aí isso vai sempre na proporcionalidade, ok? Outra coisa que a gente viu foi a educação social, né? Ou a pedagogia social, como a gente colocou. E essa pedagogia social, ela é voltada para pessoas e grupos sociais vulneráveis. E que ela tem também uma metodologia própria, né? Que é a metodologia Paulo Freire. Essa metodologia, ela é dividida em um tripé, que é a conscientização, a reflexão e a ação. E que Paulo Freire, então, só vai poder ter educação, só tem aprendizagem, se há transformação social. Vamos agora para os exercícios. Então, aqui a gente tem uma questão, que foi inclusive questão da nossa última prova, que foi anulada. Aqui, ela foi reavaliada, ok? Então, o executivo é eleito por meio do voto majoritário. Cada voto equivale a o cargo, né? Sendo que, em casos específicos, é necessário que o vencedor tenha 50% mais um voto dos votos válidos. Nesse caso, é preciso fazer um segundo turno, que só ocorrem em cidades com mais de 200 mil eleitores, em estados com mais de 200 mil eleitores, em cidades com mais de 200 mil eleitores e nas capitais, apenas nas capitais, e em cidades com mais de 100 mil eleitores e capitais. Então, aqui, a resposta correta é em cidades que tenham mais de 200 mil eleitores e nas capitais, porque a maioria das capitais tem esse critério, né,
a maioria das capitais tem mais de 200 mil pessoas. Então, nas capitais, é sempre certo que haverá segundo turno, caso não alcance 50% mais um. Né? Questão 2. A questão 2 tem aqui um textinho, né? A Câmara analisa o projeto de decreto legislativo, PDC, 13.349 de 2008, do deputado Clodovildo Hernandes, PR São Paulo, morto nesta semana, que prevê a realização de plebiscito para decidir se o número de deputados federais do país. Na justificativa do projeto, Clodovildo argumentou que, com a redução do número de seus integrantes, a Câmara dos Deputados será mais eficiente e as decisões legislativas serão aceleradas. De acordo com a proposta, o plebiscito será realizado junto com a primeira eleição após a aprovação do projeto. O eleitorado brasileiro será convocado para responder sim ou não à pergunta: você é a favor da redução do número de deputados da Câmara dos Deputados para 230? E aí aqui está a notícia, né? Vamos para a questão em si. Aí a questão pergunta: o número de deputados no Brasil é de... Então, quantos deputados tem o Brasil? 550 deputados, 523 deputados, 513 deputados, 250 deputados, 81 deputados. E aí a gente vê que são um total de 513 deputados que o Brasil tem. E aí o número de deputados será proporcional à população daquele estado. Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte só tem 8 deputados federais, enquanto que São Paulo tem 70 deputados federais, porque a população de São Paulo é a maior do país, então ela também tem a maior bancada do país, ok? Questão 3. Olha aí. Ainda sobre a composição da Câmara de Deputados, quantos deputados federais o estado do Rio Grande do Norte tem direito? Nós temos direito a 8 deputados, segundo a nossa proporção, certo? Porque somos 3 milhões de habitantes, então temos direito a 8 deputados. Questão 4. Um textinho aqui para a gente ler. De 2 em 2 anos, em eleições municipais ou regionais, sempre surge alguém para hastear a bandeira do voto nulo, declarando a finalidade de promover a anulação do pleito. Já passou da hora de superar essa ideia e entender de fato qual a função pode ser atribuída ao voto nulo e ao voto em branco. Para os defensores da campanha do voto nulo, o artigo 224 do Código Eleitoral prevê a necessidade de marcação de nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país. O grande equívoco dessa teoria reside no que significa como nulidade. Não se trata, por certo, de que doutrina e jurisprudência chamam de manifestação apolítica do eleitor, ou seja, o voto nulo que o eleitor marca na urna eletrônica ou convencional. Então, há uma grande ilusão sobre esse voto nulo. Primeiro, dificilmente chegaremos a alcançar a 50% da população votando nulo. Dificilmente. Né? Segundo, que quando você anula o seu voto, ou você vota em branco, né? E esse voto ele deixa de ser contado, ele não é válido. Então, quem vai decidir são os votantes. Então, vamos supor que toda a população do Brasil vote nulo e branco, mas só 10 pessoas do Brasil votem. Serão esses 10 votos que serão contabilizados, né? Então, não há, de fato, uma nulidade por você votar em nulo ou branco. Né? Isso não vai mudar o cenário da eleição, no sentido de impedir que a eleição aconteça ou ter que remarcar uma eleição. Né? Então, a questão ela vem perguntando o seguinte, depois de apresentar esse texto. A nulidade a que se refere o Código Eleitoral só ocorre em caso de A. Golpe de Estado, B. Morte de candidato, C. Comprovação de fraude eleitoral, D. Crimes eleitorais, E. Cassação de chapa. Então, a nulidade ela só acontece em um único caso. Se for comprovado fraude eleitoral, porque aí se for comprovado fraude eleitoral, a eleição é anulada
e você volta a ter o pleito novamente do zero, né? É um único caso. 5. É facultativo o voto para os eleitores com 16 anos e mais de 60 anos, com menos de 18 anos e mais de 65 anos, entre 16 e 18 anos, entre os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os maiores de 16 e menores de 18, para os analfabetos. Então, o voto facultativo aqui, ele só ocorre para analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, é a letra D. Okay? 6. O assistente social, em seu ofício, precisa desenvolver atividades que visam a educação do usuário do Sistema Único de Assistência Social. Para isso, ele precisa ter noções básicas de pedagogia social, que podemos definir como... Então, o que é a pedagogia social? Pedagogia social é uma ciência que estuda a prática educativa no contexto das situações de vulnerabilidade social de pessoas e grupos sociais, né? Os LGBTs, as pessoas em situação de rua, as mulheres vítimas de violência, são grupos específicos, né? Então, aqui, a gente pode dizer que a resposta correta é a letra A. Ok? 7. É campo de atuação do pedagogo social, da pedagogia social. Então, aonde é que ele atua? Ele atua na educação de rua, na educação comunitária, na educação hospitalar, na educação carcerária, na animação cultural, na educação para a terceira idade, na educação para a promoção da saúde, dignidade de pessoas profissionais do sexo, dentre outras, exclusivamente na educação de rua, educação comunitária, educação hospitalar, educação carcerária, animação cultural, educação para a terceira idade, educação para a promoção da saúde e dignidade das profissionais do sexo, exclusivamente com a educação de rua, educação comunitária, educação hospitalar, educação carcerária, animação cultural, educação para a terceira idade, educação para a promoção da saúde dos profissionais do sexo, exclusivamente para a educação comunitária, educação hospitalar, educação carcerária, animação cultural, educação para a terceira idade, educação para a promoção da saúde e dignidade de pessoas profissionais do sexo, educação de rua, educação comunitária, educação hospitalar, educação carcerária, a animação cultural, educação para a terceira idade, educação para a promoção da saúde e dignidade de profissionais do sexo. Então, aqui, a resposta correta é a letra A, porque a letra A está mais completa, né? Então, o pedagogo social, ele, de fato, ele atende, né, a educação de rua, com moradores de rua, a educação comunitária, a hospitalar, e ela é a mais correta porque tem aqui, entre outros, né? Porque o educador social, ele pode, né, atuar em vários outros campos além desses, por isso que a letra A é a correta. Vamos aqui para a questão 8, né? Então, na questão 8 vem dizendo o seguinte: a formação do educador social deve preconizar, ou seja, o que é mais importante nessa formação do educador social que deve ser bem acentuado? Competências cognitivas para o trabalho socioeducativo, como aquelas relacionadas a atitudes éticas, políticas e ideológicas suficientemente críticas que lhe permitam ser um agente de mudança econômica. B. Atitudes éticas, políticas e ideológicas suficientemente críticas para que ele permita ser um educador da mudança social. Competências cognitivas para o trabalho socioeducativo, competências cognitivas para o trabalho socioeducativo, como aquelas relacionadas a atitudes éticas, políticas e ideológicas suficientemente críticas que lhe permitam ser um agente de manutenção social, ou competências para o trabalho socioeducativo, como aquelas relacionadas a atitudes éticas, políticas e ideológicas suficientemente críticas que lhe permitam ser um agente de mudança social. Então, aqui, o correto é a letra E, né? O educador social ele precisa ter as competências
para o trabalho socioeducativo, né? Então, ele precisa ter essa competência para isto, né? Relacionada principalmente à ética, à política, às críticas às ideologias, de maneira que possa promover a educação social. Ok? Vamos agora para a questão 9. Questão 9. No planejamento da prática educativa da assistência social, a primeira ação a ser realizada. Então, gente, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai fazer qualquer planejamento na área de serviço social? Qualquer planejamento. Primeira parte que a gente faz é o diagnóstico. Né? E 10. Então, vem aqui uma historinha, né? O professor Juan Carlos se orgulha de seguir a metodologia Paulo Freire em suas aulas. Ele sempre busca trazer assuntos relacionados à vida do estudante e fazê-lo refletir, como na aula a seguir. Juan projetou para os alunos fotografias da rua da escola em época de chuva. Pediu aos alunos que descrevessem as imagens e colocassem onde era o local. A turma rapidamente descreveu e identificou se tratar da rua da escola. Juan, então, os indagou sobre o porquê deste problema ocorrer e que outros problemas aquela situação causa. A turma prontamente levantou suas hipóteses sobre os descasos do poder público, o descuido dos moradores que jogam lixo na rua e entopem os bueiros, as dificuldades de acesso à escola em dias de chuva e o excesso de mosquitos na rua. Após a discussão, Juan liberou a turma. Então, a questão ela quer saber o seguinte. De acordo com a teoria de Paulo Freire sobre aprendizagem, A. Houve aprendizagem uma vez que os alunos se conscientizaram da situação que vivem. B. Houve aprendizagem uma vez que os alunos refletiram sobre a opressão que vivenciam no cotidiano. C. Houve aprendizagem porque os alunos mobilizaram para resolver o problema da rua. D. Não houve aprendizagem, uma vez que não teve uma ação transformadora da realidade por parte da turma. E não houve aprendizagem, uma vez que não teve uma reflexão da realidade por parte da turma. Então, aqui a gente tem que lembrar quais são os 3 pilares da educação freiriana: conscientização, reflexão e ação. Então, o aluno se conscientiza, reflete e age. Nesse caso aqui, e também Paulo Freire vai dizer que só a aprendizagem é a transformação social. Na historinha que se conta no início da questão 10, houve transformação social? Os alunos realizaram uma ação para mudar a situação da rua? Não, né? Então, quer dizer que não houve aprendizagem, porque não houve uma transformação da realidade por parte da turma, né? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Ok? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem me procurar, né? Eu vou disponibilizar aqui tanto os slides, quanto a gravação dessa aula, e também a lista de exercícios. Boa prova!